todos, com a paz do Senhor. Me chamo Nayara Rodrigues e este canal é voltado para estudos bíblicos e estudos da EBD. No vídeo de hoje chegamos a mais um vídeo do nosso canal. Chegamos à lição de número 6 hoje, do nosso terceiro trimestre do ano de 2021, a qual estamos estudando essa lição aqui. E nessa lição a gente está estudando um pouquinho mais sobre adolescentes da Bíblia que foram grandemente usados por Deus na história de Israel. Hoje a gente vai, com o tema Fui Escolhido, a gente vai estudar um pouquinho sobre a história de um dos grandes reis de Israel. Aí vai estar estudando um pouquinho sobre a história de Davi e como tudo aconteceu quando ele foi ungido. Antes de entrarmos em nossos pontos, temos o nosso texto bíblico e temos o nosso destaque. O nosso texto bíblico se encontra em 1 Samuel, o capítulo 16, do versículo do 1 ao 13. E o nosso destaque bíblico também se encontra em 1 Samuel, o capítulo 16 e o versículo 13, que diz assim: Samuel pegou o chifre, cheio de azeite, e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele, e Samuel voltou para Ramá. Nesse versículo aqui a gente já viu que a gente já fala um pouquinho sobre qual vai ser o nosso personagem, mesmo antes de entrar na nossa Bíblia. Aqui a gente já vê que o personagem é Davi. Aqui traz um trecho do nosso texto que fala quando Samuel foi ungir Davi, depois quando ele voltou para Ramá. Agora, entrando mais na nossa lição, temos a nossa introdução. Hoje temos 4 pontos e a nossa conclusão. No total, 6 pontos. São 6 tópicos que a gente vai estar estudando hoje. Aí temos a nossa introdução, primeiro ponto, que é a necessidade de um novo rei para Israel. O segundo ponto, que diz o menor de seus irmãos. O terceiro ponto, que é a unção de Deus na vida de Davi. Um homem segundo o coração de Deus é o nosso quarto ponto. E a nossa conclusão, para finalizarmos a lição. Vamos começar com a nossa introdução, que já traz um breve resumo do que vamos ver na nossa lição do vídeo de hoje. Vamos aprender com mais uma história que Deus, quando escolhe alguém para sua obra, não considera a aparência, a força, a beleza ou mesmo os conceitos humanos. Antes, Deus olha para o coração, uma vez que somente o Senhor conhece o que há dentro de cada um de nós. Foi desse modo que ele escolheu Davi. Aqui ele já fala um pouquinho sobre como ele escolheu Davi, pois Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Deus, aqui ele já mostra que Deus não olha a nossa aparência, ele não vê quem a gente é por fora e sim por dentro. Ele vê o nosso coração, o coração da pessoa, que foi assim que ele escolheu Davi. Agora vamos entrar no nosso primeiro ponto, que a gente vai entender um pouquinho qual era a necessidade de um novo rei para Israel. O rei que estava governando Israel naquele período era Saul. Ele foi ungido pelo profeta Samuel. Entretanto, com o passar do tempo, não permaneceu fiel aos preceitos de Deus, ao que Deus mandava a ele fazer, e acabou começando a fazer coisas erradas. Por muitas vezes o Senhor mandava o profeta Samuel repreendê-lo, mas de nada adiantava. A Bíblia afirma que o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como um rei de Israel, que a gente vê esse versículo em 1 Samuel capítulo 15, o versículo 35, a parte B dele. Com isso, surge a necessidade de outro rei para governar o povo de Deus. Alguém que fosse justo e obediente em tudo ao Senhor. Em razão disso, Deus escolheu um jovem pastor a quem todos desprezavam para ungir rei. Assim, Davi foi escolhido bem cedo e somente quando adulto, após alguns anos, é que veio se tornar rei de Israel. Do mesmo modo, você também foi escolhido para servir sua geração, meu caro adolescente. Embora muito jovem, o Senhor escolheu você para um propósito específico em sua obra. E se Deus o escolheu, tudo quanto ele falou há de se cumprir em sua vida. Nesse primeiro ponto, a gente viu um pouquinho qual era a necessidade que Deus falou com Samuel para ungir Davi. Qual era a necessidade naquele momento para um novo rei para a nação de Israel. A gente sabe que
Saul, ele virou rei porque a nação de Israel, os povos, todo mundo ali estava pedindo o rei, porque outras nações tinham um rei, e eles começaram a pedir a Samuel um rei, e ele falou com Deus, e Deus escolheu Saul. Mas ali a gente vê que Saul não foi escolhido por Deus porque Deus queria botar um rei em Israel. Ele foi escolhido porque o povo pediu um rei. Já Davi foi o contrário. Davi realmente Deus escolheu porque queria ele naquela posição de rei naquele momento em Israel. Então a gente tem essa diferença entre esses dois reis também. Agora a gente vai para o nosso segundo ponto, que vai falar um pouquinho sobre o menor de seus irmãos, pois Davi era o caçula da sua família, era o menor de todos. Deus ordenou ao profeta Samuel ir até a casa de Jessé, o belemita, pois entre os seus filhos ele havia escolhido um rei para Israel. Para que Saul não desconfiasse, o Senhor instruiu o profeta a dizer ao rei que iria oferecer sacrifícios em Belém. Junto com ele estaria Jessé e seus filhos. O que a gente encontra em Samuel, capítulo 16, o versículo do 1 ao 3. Tendo chegado ao local, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e achou que estava diante do escolhido. Mas o Senhor disse, não se impressione com a aparência e nem com a altura. Eu rejeitei, porque não julgo com as pernas, como as pessoas julgam. Eles olham para a aparência, mas eu vejo o coração. E Jessé apresentou todos os seus demais filhos. E a todos o profeta dizia, o Senhor não tem escolhido estes. Por fim, Samuel perguntou a Jessé se havia acabado todos os moços. E ele respondeu, tenho mais um, o caçula. Ele está fora, tomando conta das ovelhas. Imediatamente, o profeta mandou chamá-lo. Davi se apresentou a Samuel e, diz a Bíblia, era um belo rapaz saudável e de olhos brilhantes. No mesmo instante, o Senhor mandou Samuel levantar e ungir o moço, pois este era o escolhido. Assim Deus não vê como o homem. O Senhor escolheu a Davi porque era um jovem segundo o coração de Deus. Quantas vezes você já menosprezou-se ou se intitulou pequeno demais para ser escolhido por Deus? O Criador não hesita em trabalhar contra a regra geral. Ele escolhe os humildes e desprezados para exaltá-los, colocando-os em lugar de honra, como fez com o pequeno Davi. Nesse nosso segundo ponto, a gente viu um pouquinho sobre, com o tema dele, o menor de seus irmãos, a gente viu que ele era o caçula e que muito normalmente o caçula sempre é o que fica mais em casa, tudinho, mas com Davi era diferente. Com Davi, ele sempre vivia nos campos, cuidando das ovelhas do seu pai. E quando Samuel chegou para ungir um dos filhos de Jessé, Jessé só trouxe os maiores e não mandou chamar Davi naquele momento. Ele só chamou porque o Senhor mostrou a Samuel que nenhum daqueles era o escolhido, e ele perguntou se tinha mais algum, que foi aí que ele chamou Davi naquele momento. Mas mesmo por ser o menor dos seus irmãos, Deus não vê isso, Deus não vê a nossa aparência. Pode ser o menor, o maior, mas ele vê sempre o nosso coração e o que tem dentro do nosso coração. O coração de Davi naquele momento foi o que ele olhou. E por isso ele escolheu Davi para ser o novo rei de Israel. Agora a gente vai entender um pouquinho no nosso terceiro ponto sobre a unção de Deus na vida de Davi. Após Samuel ungir a Davi, o Espírito de Deus se apoderou dele de tal maneira que o jovem passou a ter uma comunhão ainda mais especial com Deus. Certa vez, Saul estava atormentado por um espírito mau, e era necessário trazer alguém que soubesse tocar harpa para que o rei se acalmasse. E Saul deu ordem para que buscassem a Davi. O jovem pastor tornou-se pajem de armas e o rei o amou muito, a ponto de pedir a Jessé, seu pai, que deixasse Davi perante ele. Assim, todas as vezes que o espírito mau vinha sobre Saul, Davi tocava sua harpa e o rei se acalmava. A história nos lembra ainda que Davi enfrentava ursos e leões para defender suas ovelhas. Do mesmo modo, derrotou o gigante Golias quando todo o exército israelita o temeu.
A unção de Deus sobre a vida do jovem enchia o coração de coragem e ousadia, mas ele não deixava de ser um adorador sensível e sincero que expulsava o mal ao tocar sua harpa. Querido adolescente, certamente você também tem a unção de Deus em sua vida. Talvez você ainda não saiba, mas o Senhor quer que você o busque intensamente a cada dia, pois ele o ungirá para a realização de grandes coisas em seu reino. Nesse terceiro ponto, a gente viu como a vida de Davi mudou depois que ele foi ungido rei. A partir dali, o Espírito do Senhor já tinha saído de Saul e começou a passar a ficar em Davi. E com isso, quando o Espírito do Senhor saiu de Saul, começaram a vir espíritos maus para dentro de Saul, e ele mandou para que buscassem alguém que soubesse tocar harpa. E ali eles chamaram Davi. Davi acabou ficando ali junto de Saul, tanto que falou com seu pai que ele ficaria ali, e Saul o amou muito. Agora a gente vai para o nosso quarto e último ponto e depois vamos para a nossa conclusão. O nosso quarto ponto diz assim: um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, pois ele agradava ao Senhor. Não foi à toa que Deus o escolhera para ser rei de Israel. Davi era sincero com Deus, até mesmo em suas fraquezas e necessidades. Além de temente e obediente à vontade divina, o jovem era fiel, corajoso e confiante. Tanto que a maioria dos salmos que compôs relata suas fraquezas e sua confiança plena no Senhor. No entanto, o jovem Davi não deixava de louvar a Deus, reconhecendo a grandeza do Criador. Os feitos de Davi eram justos perante o Senhor, e ele reinou em Israel por 40 anos. Embora tenha sido ungido muito cedo, somente com 30 anos, a promessa veio a se cumprir em sua vida. Claro que na época Saul sentiu ciúmes e raiva pelo fato de Deus tê-lo abandonado e escolhido a Davi, de quem se tornou um inimigo mortal. Mesmo ele no começo, quando ainda não sabia que Davi era ungido, o novo rei, o que ele guardou aquele segredo junto com a sua família, Saul não sabia, ele o amava muito, mas quando soube disso, ele ficou com um ódio mortal por Davi, querendo matá-lo, porque ele ocuparia o seu lugar no trono. No entanto, essas coisas eram consequências dos próprios atos de Saul. Apesar de ter sido fortemente perseguido por Saul e outros inimigos, Davi não desistiu da sua chamada para governar o povo do Senhor, nem de lutar contra seus opositores. Que possamos aprender com Davi a viver uma vida de comunhão com o Senhor e não temer as hostilidades. Antes, devemos vencer as batalhas diárias para a glória do Senhor Jesus. Aqui nesse quarto e último ponto da nossa lição, faltando só a nossa conclusão, a gente viu o que estava acontecendo na vida de Davi após Saul ter descoberto isso. Ele virou um inimigo mortal de Saul, certo? Saul estava considerando isso a Davi, a qual estava amando muito no começo, antes de saber que ele reinaria no lugar, pois Saul achava que seus descendentes que iriam reinar no seu lugar, mas Deus escolheu outro rei e ele não sabia disso, e quando soube, queria matar Davi. Mas isso a gente sabe que era consequência dos seus atos, que ele não obedeceu e não estava seguindo mais os preceitos de Deus. Ou seja, isso tudo foi consequência de seus atos. Não era culpa do Senhor, não era culpa de Davi, não era culpa de Samuel, não era de ninguém, era só dele. Certo? Mas Deus, apesar de tudo, sempre estava dando força a Davi. Ele reinou por 40 anos, começou a reinar a partir dos 30 anos, pois demorou um pouquinho antes que ele depois começasse a reinar, mesmo depois de já ter sido ungido. Agora vamos para a nossa conclusão. A história do jovem pastor Davi nos ensina muitas lições. Além de ter se tornado o maior rei de Israel, conquistou muitas vitórias para o povo de Deus. Seu coração era sincero, humilde e agradável ao Criador. Embora cometido
alguns erros irreparáveis. Davi se arrependeu de coração e Deus nunca o desamparou. Cara adolescente, Deus também te escolheu. Não duvide da sua chamada e da sua capacidade, pois o Senhor deseja realizar grandes coisas através da sua vida. Nessa conclusão, a gente fez uma conclusão enorme, assim, né? Sobre tudo o que aconteceu na nossa lição de hoje, sobre tudo que a nossa lição nos trouxe. A gente viu que Deus nunca desamparou Davi, mesmo ele tendo cometido os erros também. Certo? Ele também, ninguém é perfeito, ele também cometeu alguns erros, mas ele nunca voltava a cometer o que ele fazia, também por ser um homem segundo o coração de Deus. E Deus nunca o desamparou. Certo? A gente entendeu um pouquinho mais sobre essa história hoje de Davi, a qual foi um dos maiores reis de Israel. Na próxima lição, na lição de número 7, a gente vai estar estudando um pouquinho sobre pagarei o mal com o bem. A gente vai estar estudando um pouquinho sobre a serva de Naamã, certo? Nessa última lição. Eu espero que eu tenha ajudado vocês no vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Obrigada a todos por estarem aqui. Tchau!